circunstâncias, mesmo que a gente não entenda, mesmo que os planos estavam todos arrumados, organizados da nossa maneira, mas quando o Senhor não quer assim, o Senhor vem com toda a tua autoridade, com toda a tua soberania, com todo o seu controle e modifica. E nós, como filhos obedientes, aceitamos e de coração aberto nos dispomos a agir conforme o Senhor deseja, Pai. Porque tudo isso, todas as ocorrências, todas as nossas ações, toda a nossa entrega deve ser para te glorificar, Pai, somente para honrar o teu nome. Não a nós, não a ninguém, nenhum homem, mas sim somente a ti, Pai. Então, nessa noite, Pai, toma o Senhor, a tua presença esteja nos nossos lares, que a tua presença possa inundar sobre os nossos corações, nossa mente, para que esta noite sejamos só o seu nome engrandecido aqui, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é esplêndido, é majestoso, é poderoso, é bondoso, é amoroso, é misericordioso, é gracioso. Não há atributos que nós consigamos citar todos aqui, Pai, porque o Senhor é o único a quem podemos depender totalmente da nossa vida entregue a Ti e receber de Ti, Pai, a vida. E nós somos gratos por isso, pois a nossa vida, ela é entregue nas Tuas mãos, Pai. É assim que queremos entregar essa noite, tudo consagrando novamente, Pai, rendidos diante da Tua presença. É assim que oramos e pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Louvor. Olá, boa noite, queridos irmãos. Graça e paz a todos. Vamos hoje ter nossa reunião aqui de uma forma diferente. A nossa agenda é a agenda do Senhor, e Ele resolveu mexer na agenda. Por isso eu escolhi esse louvor maravilhoso aí, que trata da soberania de Deus. E nós damos graças aí ao Senhor, né? A Stephanie acabou de mandar a notícia aí que nasceu a netinha do pastor Marcelo, que é esse nome bonito, né? Chama Bianca. Graças a Deus, passam bem, Stephanie? A mamãe e a Bianca passam bem? Tudo ok? Tudo certo? Tudo ótimo. Tudo certo, graças a Deus. Estávamos orando aí por esse parto, foi uma gestação que era de risco, altíssimo risco, e o Senhor soberano sobre todas as coisas aí, então, já nos enviou. O Senhor está tremendo hoje, hein? Tremendão. Traz uma vida aí para nos presentear, que nós possamos cada vez mais confiar nesta soberania, nele nós estamos seguros, e realmente o que vier é do controle dele, é do governo perfeito da parte do nosso Senhor. Eu tenho uma palavra aqui para compartilhar com os irmãos, mas antes queria orar mais uma vez para a gente entrar aqui na palavra. Querido Pai, obrigada, Deus, pela sua soberania sobre nós. Oh, Pai, imagina se nós fôssemos donos dos nossos destinos, Senhor, estaremos perdidos. Mas a sua soberania, Pai, nos coloca nos trilhos, a sua soberania é a vontade boa, agradável e perfeita, Senhor, e nela nós descansamos. Obrigado, Pai, por o seu amor, por a sua graça, seja com cada um dos irmãos que estão aqui conectados, Pai, não conectados aqui simplesmente na internet, mas conectados ao Senhor, num só Espírito, Senhor. Nós vamos ler a Tua palavra, vamos compartilhar e vamos entrar no lugar da adoração, Pai, porque em todas as coisas o Senhor é tão perfeito. Obrigada, Deus, por cada vida, em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Quero compartilhar inicialmente com vocês, vamos ler aqui uma palavrinha de abertura, que está no livro de Tiago, capítulo 4, verso 13 até 17. Vai abrindo você aí. Tiago 4:13. Uma palavra bem propícia para hoje. Diz assim a palavra: ouçam agora vocês que dizem,
Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É uma palavra bastante propícia para esse dia, né? A agenda de toda a história é a agenda de Deus. Ele que é o autor da vida e ele é que está aí na responsabilidade e governo de todos os fatos. Então, como nós vemos aqui, os nossos planos, viagens, investimentos, vão todos pelo ralo, caso não estiverem aí coincidindo com os planos do autor da vida, não estiverem coincidindo aí com a agenda de Deus. E, para dizer a verdade, é até espantoso quando os nossos planos dão certo, né? Porque é algo impressionante, né? A gente coincidir a nossa vontade com a vontade de Deus. Então, precisa estar muito no espírito. Então, e ele fala aqui nessa palavra, né? Hoje ou amanhã iremos fazer isso, fazer aquilo, né? Mas ele nos desafia. Você não sabe nem o que vai acontecer para você amanhã? Pois então, hoje foi esse dia aí de surpresas, né? Hoje estávamos aí totalmente planejados com a presbítera Jennifer para nos trazer o culto, nosso culto noturno mensal, né? Mas tivemos que fazer aí uma mudança de agenda. E aí eu pedi a ela que pudesse dar o culto no domingo, e que hoje, então, eu traria essa palavra. E um motivo especial, né? Aí lembrando aí da viagem que eu fiz na semana passada, né? A semana passada não estava aqui, hoje eu estou, e graças a Deus estou bem, mas queria comunicar a todos, né, que eu positivei para a Covid. Então, hoje pela manhã recebi a notícia, eu estava espirrando ontem, estava com um pouquinho de coriza, mas sem febre, sem alteração de olfato, sem alteração de paladar, e nenhum outro sintoma mais, né? Só uma leve dor no corpo, mas aí a Stephanie me deu a notícia pela manhã que o missionário lá de Itapirapuã, a família positivou. Então, por precaução, fui fazer aí o teste e deu positivo, queridos. Então, a pastora está de quarentena. Abre as câmeras aí para poder ver vocês. Isso. Assim eu posso ver o rostinho de vocês, né? Legal que vai poder descansar, né? Estou dando aí tô dando essa notícia. Deu positivo, meus sintomas estão bem leves, hoje deve ser aí o quarto dia, né, mas por precaução, ontem já não fiz os atendimentos presenciais, dispensei, mas tive contato com a Jade fica de olho aí, né, que a Jade nos ajuda lá na quarta-feira, mas tomamos todas as precauções, assim também como lá no campo, né, no tempo todo a gente estava de máscara, minha mão no fim do dia estava encapada de álcool gel, mas tudo está na agenda do Senhor. Então, eu estou aqui com esses sintomas bem leves, né? Estou falando aí com uma voz levemente fanha, mas é só isso. Então, como no domingo, né? Costuma-se dizer aí que entre o quinto e o sétimo dia que vem a afetação pior. Então, não quis colocar em risco, então a presbítera Jennifer vai ministrar o culto de louvor no domingo, presencial, normal, e a pastora vai ficar em casa descansando, sem fazer nada, assistindo no YouTube, cultuando pelo YouTube. Olha que beleza. Mas Deus é soberano, sabe de todas as coisas. Então é isso, quando a palavra diz aqui, você nem sabe o que te acontecerá amanhã, então eu estava planejando a semana de uma determinada forma, e aí Deus hoje
mudou toda a agenda. Foi a correria aqui, pedindo para os meninos cancelarem o YouTube, fazer o Meet e tal, e a inversão que eu fiz aí com a Jennifer. Então, é assim que funciona, né? Porque o certo é a gente dizer, como diz aí no versículo 15, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nós somos como neblina. A gente esquece que a gente é como essa neblina. De manhã está ali, depois já passa. Então, o certo é, se o Senhor quiser, vai ter o culto de louvor do domingo. Se o Senhor quiser, né? Então, peço aí que vocês estejam orando, né? E aí, se Deus quiser, nós vamos ter um culto abençoado de louvor, né? Estávamos com saudade. Me lembro que era para ter o culto de louvor quando eu estava de férias. Vai vendo a perfeição do Senhor, não era isso? Era para ter um culto de louvor, eu voltei antes, né? Tive que entrar, agora é sua vez, tá vendo? Mas a gente olha como Deus faz tudo com tanta perfeição. Então, o nosso objetivo, então, é aprender de Deus isso, né? E nós somos assim como neblina. A gente planeja, mas quem dá a palavra final realmente é o Senhor. E a gente vai aprendendo a descansar nele, né? No começo, assim, é a duras penas, mas depois a gente vai ficando calejada, vai experimentando e vai aprendendo a ficar mais tranquila dentro daquilo que Deus planejou, né? E aí aqui fala que toda pretensão, todo plano, né, que vai além disso é uma vanglória, é maligna, né, uma pretensão maligna. Então, é de bom grado que a gente deve aceitar a agenda que Deus nos entrega, e Ele é soberano, e eu confio, não sei os planos que Ele tem para mim, mas sei que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, tudo isso, né, que está escrito aqui nessa passagem é válido aí para a nossa vida pessoal e muito mais para a nossa vida na obra, nossa vida ministerial, né? Temos que estar aí movidos pelo poder do Espírito Santo, né? Somente nele. Então, agradecemos a Deus por estarmos todos aqui vivos e respirando, né? Que Deus nos conduza. Eu tomei já as 2 doses da vacina. Uma opinião da Bianca é que pode ser até mesmo uma gripe, mas que positivou por causa da vacina, né? Porque o vírus está presente ali, talvez tenha dado positivo. Pelo sim, pelo não, nós vamos precaver e eu vou ficar, então, de quarentena. Orem por isso e, principalmente, né, se for, que orem também pela Luísa, né, que está aqui na convivência comigo, já tranquei ela lá no quarto já. Aqui é o contrário, ela que fica trancada no quarto. Então, peço oração aos irmãos por esse motivo e vamos aí, respirando nas condições que o Senhor nos dá. Ele que é o gerentão de toda coisa, Ele sabe o que faz. Então, nós precisamos bater continência e falar, tá tudo certo, porque o Senhor está no controle. E ainda sobre a viagem, foi algo assim, bastante interessante, né, da forma como aconteceu, né, porque Deus simplesmente soprou no meu coração que fosse para o campo, né, que eu fosse visitar o campo. Então, vai ver que Deus queria que eu pegasse Covid. Pode ser? Essa é a vontade do Senhor. Estou aqui refletindo, Senhor. Então, assim, a família toda lá positivou, né? Eu não sei se eu levei para eles ou eles trouxeram para mim. Agora, isso assim é uma loteria, né? Mas a gente descansa aí na vontade do Senhor. Então, a pegada disso tudo, né? Desse texto de Tiago aqui, a gente aprender a lidar com as frustrações, né? Quando nos vêm aí as aflições, como foi o texto de abertura da Jennifer, ou quando a nossa vontade é contrariada, um sonho, um plano, Deus nos diz não, nós devemos aí bater continência para Deus, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, né? Ele me fala sempre esse versículo. Então, que essa viagem, então, foi algo que Deus soprou muito positivo no meu coração, né? Assim, algo doce, uma sugestão gentil mesmo. Tanto que a hora que eu senti isso, já teclei ali com a Stephanie, me arrumou uma vaguinha aí, quando a próxima vez que vocês forem, eu quero ir para o campo, né? Aí, passou 2 semanas, ela já falou, nós estamos indo, você quer ir? Falei,
Quero. E era para ser a semana passada, vai vendo, né? Era para ser a semana passada, não foi, né? Era para ser quando o missionário pregou lá, e podia até ficar mais descansada, né? Então, estava tudo certo nos meus planos, mas os planos de Deus eram outros, né? Ele queria que eu fosse exatamente nesse tempo. E a viagem foi muito bênção, né? Rever de novo toda aquela gente simples, aquele lugar lindo, maravilhoso, a correria ali da missão, a gente não para um minuto, né? E a satisfação que a gente tem de estar ali servindo o Senhor. Então, eu estava sentindo falta de estar ali, de visualizar, de apalpar de novo a obra missionária. Então, voltei muito, muito tranquila, muito feliz de ver que a igreja é mais do que a gente está acostumado, habituado a ver todo domingo, a igreja está expandindo em toda a terra. Então, foi algo, assim, bastante revigorante para mim, né? E também rever as pessoas lá, essa parte humana também, todo pastor fica muito tocado, né? Isso tudo me tocou bastante. Mas a igreja está indo, o evangelho está percorrendo e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, por mais dificuldades que possa haver, aí a gente sabe que Cristo é vitorioso. E aí, então, os homens fazem os planos, né? Mas a resposta vem de Deus. Aí a Stephanie me mandou uma planilhinha lá, né? Um cronograma do que ia acontecer. Ah, essa Salete já está rindo já. Por isso que é bom ver o rosto de vocês. É assim, a gente faz os planos e o Senhor faz o que Ele quer. Aí ela mandou lá um planejamento, então eu ia pregar à noite na igreja lá de Itapirapuã. Então, vocês se lembram que a gente chega em Apiaí, depois de Itapirapuã, a gente ainda roda no liquidificador mais 80 dias. Aí, chegamos lá, já foi uma viagem longa, vocês não têm noção como o pastor Marcelo dirige, vixe, está gravando, ele vai ouvir isso aqui. Ele faz essa viagem como se fosse daqui na esquina, né? E eu lá atrás, assim, na máquina de lavar roupa. O estômago não sabia mais para onde tinha que ir, a forma como ele faz as curvas. Enfim, já foi a viagem. Aí, chegando lá, a Stephanie ia para Ribeira. Me mandaram para Ribeira para conhecer a única cidade que eu não conhecia ainda. Ou seja, cheguei lá, já fui para Ribeira, aí de Ribeira, que já é quase Itapirapuã, tive que voltar tudo para depois ir para Itapirapuã. Então, olha só os planos do homem. Queria matar a pastora lá, o povo. Então, assim, foi um desafio para o meu estômago. Então, porque eu tinha que voltar de Ribeira ainda para lá. E aí, agora é que vem engraçado, né? Tinha uma reunião com os prefeitos e os secretários. E a Stephanie tinha me convidado para fazer o devocional naquela tarde ali, né? A pedido do pastor. A pedido do pastor Marcelo, claro. Aí, eu fui apenas a interlocutora de trazer o convite. Chegaram lá, o pessoal, nossa, e eles vêm todos animados, né? Para vir eles vêm 3, 4. E aí lotou, assim, estava lotado lá. Aí, vai começar a reunião. Tá, vai começar a reunião, beleza. Deixa eu pegar a minha Bíblia. Peguei a minha Bíblia, o meu textinho lá. E aí todo mundo sentou, né? Porque fica tudo espaçado com o distanciamento. Aí eu fiquei lá atrás, assim, que nem um poste, 2 de paus. Estou eu lá com a minha Bíblia, e o pastor começa lá e fala, e fala, e fala. E qual foi a minha surpresa quando ele começou a fazer o devocional? Aí não tinha mais cadeira, fiquei eu ali em pé. Ele esqueceu completamente que tinha pedido para eu dar esse devocional. Então, aí da onde vejo a perfeição do Senhor, né? Então, tá aqui o texto do devocional, acho que ele queria para hoje, porque aquele dia não foi o texto do devocional. Então, assim, não tinha nada preparado, né? Hoje, aliás, estava trabalhando no sermão de domingo, então não tinha nada preparado para hoje, mas a inversão está válida, né? Porque essa é a lição de hoje. Está mais válida o conteúdo hoje do que aquele dia, né? Pois convenhamos, né? Você vê pelo Deus é quem quer, né? Eu já tirei aqui, esse aqui que já está preparado, é aqui que vem. Então, como diz aqui o verso 17 de Tiago, pensem
nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, nós devemos fazer o bem, né? Temos esta dívida, né, para com Deus. E ali a assistência dos pobres é o texto que eu vou dividir com vocês aqui, e depois o pastor Marcelo vai ficar sabendo. Não, depois ele me escreveu lá em Itapirapuã, perdão, pastora, eu esqueci completamente. Falei, não se preocupe, pastor, a agenda é de Deus, ele é que sabe. E assim tem sido, né? Quando as coisas a gente não tem que reorganizar, mas aquilo a gente está organizando conforme Deus queria. Então, esse entendimento a gente vai desenvolvendo. Então, eu queria compartilhar aqui esse devocional que eu ia fazer ali para as autoridades, para o poder público, né? Está em Deuteronômio, capítulo 15. E o tema de hoje, da presbítera Jennifer, era obediência. E também tem a ver com obediência. Mas Deus é muito sábio, não? Deus maravilhoso. Vamos compartilhar, então, aí, Deuteronômio, capítulo 15, de 7 até 11. Esse é um tema muito caro ao coração de Deus, né, que fala aí sobre os pobres, nesse período com tanta gente com dificuldades, né, com essa crise econômica, desemprego, e toda essa mobilização mesmo da Salvar aí, encaminhando tantas cestas básicas, é muito tocante, né, e muito necessário quando a gente vai e vê realmente a carência, a escassez que as pessoas estão passando. Mas Deus se importa demais, demais com o bem-estar do ser humano. Olha como ele diz aqui, capítulo 15 de Deuteronômio, versos 7 até 11. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham a mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado desse pecado. Dele generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Então, a gente já conhece esse texto e a gente fica comovida com o coração de Deus, né? Deus não deseja que as pessoas estejam sobrecarregadas de dívida, né? Nós sabemos que as pessoas nesse tempo se endividavam a tal ponto de vender-se a si mesmo, né? De entregar-se a si mesmo como escravo para a quitação de dívidas. E Deus manda essa lei maravilhosa aí, né? O ano do cancelamento das dívidas, porque no coração do Senhor, ele é um Deus que supre a necessidade de todas as gerações. Deus é abençoador, né? Eu sempre me lembro da parábola do mamão, do Valdomiro, não é? Se num mamãozinho tem tantas sementes, né, vão dar tantos outros alimentos a mais, não faz sentido, né, que alguém passe fome ao nosso lado. Fala a verdade. Então, Deus, ele já organizou tudo de uma forma especial para que não falte alimento. Mas e por que tem tantas mesas faltando alimento? Por que tantos pais, tantas famílias, tantas mães dormem com a dor da fome e acordam com a profunda dor da fome? Tantos pais deixam de comer para dar aos seus filhos, né? E aqui essa preocupação de Deus é muito sério, dizendo aí que as dívidas deveriam ser canceladas a cada 7 anos. Então, o que acontecia? Isso era uma lei, e era uma lei federal,
né? Esse é um Estado teocrático de Israel, ou seja, sob o governo de Deus. Isso é uma lei federal, isso está sendo falado para as autoridades de Israel, e assim deveria acontecer. A cada 7 anos deveriam ser perdoadas as dívidas. Ou seja, imagina aqueles aqui, está no 6º ano, no ano que vem vai ser o ano do perdão, não vou emprestar nada para ninguém. A velha e boa malandragem e vigarice humana, né? A velha esperteza. Então, ele fala muito bem, né, que não aconteça, cuidado que nenhum alimente esse pensamento ímpio, do ano do cancelamento das dívidas, não atender ao seu irmão pobre. Então, é impressionante, ele quer dizer aqui, gente, os pobres estão aí, os pobres não são invisíveis. E ele diz, em qualquer cidade, né, em qualquer uma das cidades que for, não endureça o coração, né? E aí ele diz, nem fechem a mão, entende? Sabe aquela expressão do mão fechada? Novo, mão aberta, ó. O Senhor está dizendo aí, abre a mão. Devemos ser mão aberta, né? Porque Deus, ele olha os pobres. Não podemos fingir que eles não existem. Deus sabe muito bem isso, entristece ao coração de Deus. E Deus deseja que nós tenhamos esse coração, essa antena ligada quando as pessoas estão tendo necessidade ao nosso lado. E isso é a missão da Salvar ali naquele lugar, né? Sempre atendendo, sempre recorrendo para aqueles que são mais favorecidos, para poder ter toda essa arrecadação e essa distribuição conforme aí eles têm feito. Então, a nação de Israel é ordenado veementemente auxiliar aos pobres. E os princípios do Velho Testamento são perfeitamente aptos para o Novo Testamento. Então, não adianta fingir que não existe, não adianta fingir de morto, porque realmente a percepção está ali. Então, não endureçam o coração, e atendam aí sempre aí aos irmãos que precisem de assistência. O mínimo básico toda mesa deve ter. Então, eu fico assim, perplexa, né, com a preocupação de Deus. Ele fala, deem generosamente sem relutância. Então, nós temos essa responsabilidade pessoal. Se nós temos essa responsabilidade pessoal, imagine você as autoridades. Ai dessas autoridades que estão desobedecendo da forma como estão desobedecendo em todas as nações. Em todas as nações. Porque quantas vezes já se tentou, por milhões de meios, extinguir com a fome na África, mas não se extingue, né? E essa foi uma frase aqui usada por Jesus, sempre haverá pobres entre vocês, sempre haverá pobres entre vocês. Que negócio é esse? Mas vai lá no verso 4. Vai lá no verso 4. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança para que dela tomem posse, e eles os abençoará ricamente. Agora bugou aí, né? Como que é isso? Não deverá haver pobres na terra, e depois lá embaixo, sempre haverá pobres na terra? Que negócio é esse? Nós não podemos negar ajuda. Se nós ajudarmos, nós estamos meramente obedecendo, e seremos abençoados por isso. Porque não obedecemos, essa fala do 11. Sempre haverá pobres na terra. Entendem a ligação? Deuteronômio é essa questão. Bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. E aquela região vive essa maldição aí da desobediência. E o poder público precisa ser mobilizado. E a Salvar está sendo ferramenta de Deus para isso. E eles precisam receber essa mensagem. Porque Deus não se agrada disso. Deus tem um plano, né, e o governo teocrático tem esta lei. E os homens precisam ser impactados por isso. Não é possível que gestão após gestão, tantos municípios sejam ali surrupiados, roubados, subtraídos,
das coisas que lhes são de direitos. Não há médico na cidade. O prefeito de Itapirapuã diz que os médicos estão querendo ganhar 60 mil reais para trabalhar lá. E olha que o salário oferecido é de 20. Como é que pode ser um negócio desse? Gente, é um absurdo. Então, está sendo negado a criação do Senhor, as vidas que o Senhor tanto ama, esse direito básico. É um direito básico. Dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo que você fizer. Existe um movimento aí, né, bilateral, né, que nós damos e ele nos abençoa. Isso precisa entrar na fé. Isso precisa abrir a mão, isso precisa abrir o coração. Ninguém do nosso lado deve passar fome. A gente tem que estar atento a isso. E nós, especificamente, temos parceria com aquela região, temos parceria com aquela terra. E como diz lá em Tiago, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É como se Deus estivesse falando, eu estou vendo. E o que mais me chamou a atenção para escolher esse texto, né, como devocional, foi isso. É a palavra que Jesus falou, né, sempre haverão pobres na terra. Lembram-se, né, naquele episódio lá no Novo Testamento, e ele diz que ele é a atenção daquele momento, porque os pobres vocês sempre terão, né, o tesoureiro ficou bravo, né, para que gastar esse dinheiro todo, né, a mulher com o perfume. Aí fala, os pobres vocês sempre terão na terra, ou seja, o que ele está falando? Vocês sempre vão estar em desobediência, sempre vão estar desobedientes. Então, faz parte do apontamento da obediência se ligar nas faltas, se ligar na carência, se ligar na sequidão, se ligar na escassez das pessoas. Precisamos estar atentos com isso, né? Porque a promessa do governo teocrático é essa, né? Governo de Deus. Não deverá haver pobre algum no meio de vocês. É isso, queira ou não, no meio dos judeus, ainda a gente vê uma certa redução disso, né? Eles sempre acodem uns aos outros, eles têm, por princípio, né, socorrer os vulneráveis. O Velho Testamento sempre enfatiza, né, os pobres, as viúvas, o estrangeiro, o órfão. Esse é o quarteto da vulnerabilidade. E isso precisa estar nos nossos corações também. Então, essa é uma declaração bastante chocante, né? A vontade de Deus é que não deve haver pobres entre vocês, mas a realidade é que sempre haverá pobres entre vocês. Então, algo de errado, algo nós estamos fazendo. Então, era essa mensagem que eu tinha lá para levar aos secretários ali de saúde que estavam reunidos, e acabou que essa mensagem veio para cá, para esse dia, mas que nos impacte também e que nós possamos estar ligados nisso, né? Se nós tivermos a obediência, estaremos pensando com a mentalidade de Deus, deste governo aqui. Então, não podemos estar bem confortáveis quando alguém aqui ao nosso lado está passando alguma falta. Então, precisamos ir de encontro à demanda, né? E, sobretudo, perceber que isso é uma ordem federativa. Essa é uma ordem para as nações, né, de cunho pessoal e de cunho municipal, estadual e global. Todas as nações devem estar atentas a isso. Mas nós estamos meio em dívida com essa questão, né? Então, é isso que eu queria compartilhar, que o Senhor mesmo, ele diz, né, nenhuma autoridade é dada se não vem do alto, né? Todas as autoridades vêm do alto. Então, que nós possamos ter temor, ainda que não sejamos autoridades civis na nossa sociedade, nós somos revestidos da autoridade do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus e para levar este socorro. E sabemos que nosso Deus é um abençoador, eu sempre gosto de falar, né? Deus multiplica, o homem acumula e o diabo rouba. Então, o diabo está sempre roubando, né? Inclusive, aqueles necessitados ainda vão e roubam. Então, teve
tiveram muitas histórias, né, que nós vimos nas famílias, nas visitas, e é essa realidade que o Senhor deseja de nós, né? Assim também como o missionário Fernando nos falou, né, na terça-feira. Então, deixar sempre aí o modo altruísta ativado, né, para que nós possamos perceber aonde Deus quer que nós estejamos intervindo e deseja aí que nós oremos, né, minimamente nós oremos por toda essa população. Então, era isso que eu queria compartilhar. Não sei aí como é que vai cursar os outros dias, mas é viver a cada dia como o Senhor nos recomenda. Então, vivemos aí cientes de que Cristo está às portas e que nós devemos estar cumprindo aqui, né, o nosso papel de cristãos, porque carregamos o nome do nosso Cristo e somente nele confiaremos. Então, queria, para encerrar aí, colocar mais um louvor, apesar de tudo que esteja acontecendo, não sabemos o amanhã como será, mas a nossa confiança é no Senhor. E eu lanço sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E tudo posso naquele que me fortalece. Confiemos no nosso Senhor e no nosso Deus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus.